recomeço. Temos declarado isso todos os dias, que este é o ano que Deus vai fazer com que eu e você, seja bem-vindo, Norberto, que eu e você vamos começar a enxergar aquilo que Deus tem feito pra gente. Todo o investimento que você fez, toda a semente que você lançou, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, talvez ainda esteja um pouco escondido dentro do seu coração. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós queremos orar, pedir para que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Sim. Nós possamos ter o entendimento, a sabedoria de ser conduzido por Ele. 2023 é o ano do recomeço. Amém. Podemos recomeçar. Tudo aquilo que nós queremos colocar na presença de Deus, querido, talvez você ainda não conseguiu achar a chave. Mas 2023 vai ser o ano que Deus vai dar a chave nas suas mãos, para que você possa abrir a porta do seu coração e dizer: Senhor, entra no meu coração. Remova todo o lixo, toda a sujeira, toda a amargura, todo o ressentimento, e que eu possa recomeçar na tua presença, te louvando, te adorando e glorificando. Amém? Hoje nós temos a presença aqui do Luciano, da filha dele. É um prazer ter você aqui, Natália. Que Deus te abençoe. Sabemos do testemunho que você é uma bênção que Deus te deu, e isso para nós é gratificante. É o resultado da nossa oração, né, Deus? Coisas que a gente tem colocado na presença de Deus. Queremos também orar, e depois no final a gente vai orar em favor da esposa do Luiz, em favor da vida do Danilo, que é o nosso colaborador, que também está um pouco tempo enfermo, né? E enfim, para toda a nossa família aqui do Cristo Rei. Amém? Vamos ter um momento de louvor, de adoração, e depois a gente está com a palavra aqui para direcionar a nossa vida. Silvano, Norberto. Amém. Nessa manhã você possa adorar ao Senhor, exaltar o grande nome dEle, que você tenha liberdade de adorar ao Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Nós não compreendemos o que o Senhor tem em nossas vidas,
Mas nós sabemos que quando nós chegarmos lá, nós teremos um grande troféu, aleluia. Que você tenha, que você não deixe nada, nada neste mundo tirar a sua coroa. Que você possa correr o caminho que o Senhor tem colocado na sua frente. Para quando chegar lá, não faltar nenhuma pedrinha na sua coroa. Que a sua coroa esteja completa, para você poder receber o troféu do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Deus enviou teu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu, vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória. Aleluia. É muito bom, meus queridos, a gente está reunido, louvando, glorificando o nome do Senhor. Todo louvor e toda adoração engrandece o nome dele. Eu e você somos a imagem e semelhança de Jesus, querido. Então, cada oportunidade que nós tivermos, ore, busque ao Senhor. Não deixe que a tristeza, a amargura entre no seu coração. Tente remover tudo aquilo que não dá para você. Aquilo que você pode fazer, somos nós que devemos fazer. Aquilo que é impossível, é Ele que vai fazer.
O impossível, querido, ele já fez. Me libertou, te libertou, nos deu graça, nos deu sabedoria para poder ser conduzido por ele. E se você permitir que ele segure nas suas mãos, você pode ter certeza de uma coisa, que o sucesso é garantido. Deus nos ama. Jesus pagou o preço da cruz do Calvário e não foi em vão. Foi para que eu e você fôssemos realmente libertos e curados. Amém? Amém. Neuzinha quer dar uma saudação? Não, você não quer passar a tela ali? Vamos. Seu Cláudio, tem alguma coisa para nos falar, querido? Fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma reflexão, o Espírito Santo tocou muito no meu coração, sobre a visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro. E nós temos em nós a Marta, Maria e Lázaro. Por isso nós temos que refletir. Marta foi muito ansiosa, corria muito atrás de trabalhar, de servir, acabava não servindo a quem necessitava servir. Maria se pôs aos pés de Jesus para adorar, para ouvir, para entender os planos dele nessa terra. Lázaro era um grande amigo de Jesus. E nós temos em nós Maria, que ficamos correndo atrás de ambições, atrás de dinheiro, atrás das coisas do mundo. Esquecemos do prioritário, que é buscar Jesus, que é como fazer como Maria, se dobrar diante do Senhor, clamar a Ele, não só pela gente, mas pela nação, pelas pessoas, pelos enfermos. E Lázaro, que foi um grande amigo, morreu. E ali ele estava lá, morto. Mau cheiro já havia nele. Então, Jesus trouxe-o para fora. Tirou o mau cheiro, que é o que nós carregamos às vezes, nosso pecado, nossas falhas, né? Nossas adversidades, que chega uma hora que está cheirando mal. Então, que o Senhor possa estar, né, nos abrindo um entendimento para que nós possamos estar como Maria, aos pés dele adorando, clamando a Ele, para que tire a ansiedade de Marta que existe dentro de nós, para que tire o mau cheiro do pecado que a gente comete. Muitas vezes, né, só nós sabemos das falhas nossas, dos nossos erros, dos nossos defeitos. Chega uma hora que começa a ter maus cheiros, começa a trazer, né, nos levar para o lado errado, para o pecado, para o mal. Então nós temos que buscar essa Maria dentro de nós. E nós temos que, ao Senhor, entregar tudo isso, para que Ele possa ressuscitar o Lázaro dentro de nós, para que nós recebemos essa cura, essa libertação, né? Que nós possamos enxergar a verdadeira adoração. Marta, para que Deus venha tirar esta Marta de dentro de nós, essa ansiedade de querer servir a tudo e todos, e acabamos não servindo ao principal, a Jesus, aos nossos semelhantes, às vezes, que está do nosso lado, necessitando de algo e nós não enxergamos, porque nós estamos querendo servir, mas da nossa maneira, e não na maneira do Senhor. Então, nós temos que, hoje, buscar uma direção do Senhor. E eu creio que este ano que está se iniciando, que o Senhor tem algo sobrenatural na vida de todos, né? E nós temos que buscar essa presença do Senhor, este milagre do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus, Senhor, que o Senhor venha trazer sobre nós a ressurreição de Lázaro, que o Senhor ressuscita tudo aquilo, Senhor, que nós nos deixamos elevar pelo tempo, pelo ano que passou, pelas dificuldades, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma cura sobre a nossa Marta, que nos faça ver, que nos faça enxergar, que nos faça ter adoração como Maria, a Ti, Senhor. Nós estamos entrando num novo ano, Senhor, e nós nos pomos aos Teus pés, em adoração, em oração, clamando, Senhor, o milagre de Lázaro que o Senhor fez, para que nós possamos ser melhor a cada dia. Que esse ano de 2023 seja a glória e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Natália, a gente está ansioso para ouvir o seu testemunho. Então fique à vontade, filho. Você é bem-vindo nessa casa. O senhor Luciano, que a gente conheceu aqui na empresa, é uma pessoa que a gente tem um carinho especial e que presta segurança para nós aqui, né? Então que você possa ter essa segurança em Jesus e compartilhar com a gente um pouquinho do seu testemunho aí. Que Deus seja abençoado. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Meu testemunho começou em 2021, outubro de 2021. E, na verdade, eu agradeço até o convite do senhor Edson, porque eu acho que todo lugar que eu sou chamada para dar o testemunho,
e falar de Deus, da presença de Deus, da força que Deus é na nossa vida, eu vou. Em qualquer lugar que eu ser chamada. Porque Ele é muito grandioso. Na verdade, nós estamos aqui vivos, aqui trabalhando, aqui de pé. Dessa forma foi porque Deus nos sustenta, Deus nos coloca de pé, Deus nos faz levantar todos os dias para a luta, independente se você tiver com alguns obstáculos na sua frente. Deus, Ele te dá força para você conseguir vencer esses obstáculos. Em outubro, eu já fiz cirurgia do coração com 5 anos de idade. Então, eu faço exames periódicos todos os anos. Na verdade, de 6 em 6 meses. Então, já é uma coisa contínua. Eu tenho 35 anos e venho fazendo exames periódicos de tudo. Nunca deu nada, nenhum exame ocorreu nada. Só que em outubro de 2021 eu comecei a sentir fortes dores e eu ia, muitas vezes eu ia pro pronto-socorro e chegava lá, eles davam medicamento e mandava para casa mesmo com a dor contínua. Até que, graças a Deus, na terceira vez que eu fui pro pronto-socorro, que foi no dia 23 de outubro de 2021, um médico que foi muito atencioso, realizou vários tipos de exame e falou assim: olha, eu acho que essa dor e esses sintomas que você está sentindo é de endometriose. E é bom você procurar um especialista de endometriose. Eu saí desse hospital, isso foi no domingo, eu fiquei internada durante 2 dias. Eles aplicavam vários medicamentos, desde Tramal até o mais forte, e não adiantava, que a dor não passava. É uma dor, eu não sei nem explicar. Ele pegava aqui na região e ia para as costas e eu não conseguia andar, travava até as pernas. Então eu fiquei 2 dias no hospital até que eu fui liberada, e na segunda eu já fui atrás de um especialista em endometriose, como o plantonista falou. Chegando nesse médico, ele solicitou vários tipos de exame, então correu novembro fazendo essa quantidade de exames que eu nunca tinha visto na vida, que tinha uma preparação diferente. Teve até um exame, por exemplo, que eu fiquei 5 dias comendo macarrão cozido na água e sal, sem óleo, nada, porque era uma preparação especial para esse tipo de exame. Quando ele fez esse exame, ele falou assim: olha, eu vou marcar uma cirurgia para você de endometriose. Você realmente está com endometriose. Mesmo eu fazendo toda essa preparação, essa quantidade de exames, não foi visto o que realmente eu tinha, que era um câncer. Então, eu fui para a sala de cirurgia no começo de fevereiro, que foi a única data que ele conseguiu marcar. Até fevereiro eu fui internada por várias vezes, porque a dor vinha, e então eu tinha que ser internada e aplicavam medicamentos para dor até eu fazer a cirurgia. Essa cirurgia de endometriose, ela por volta de 3 horas, no máximo 4 horas. É muito difícil chegar a 4 horas. Eu fiquei na sala de cirurgia por volta de 7 horas. A minha mãe achou muito estranho, minha mãe que estava me acompanhando, e ela achou muito estranho pedir informações para todo mundo e ninguém dava informação. E o médico, na hora que eu fui, porque assim, depois que você faz a cirurgia, você vai para uma sala para sair a anestesia. Então, nessa sala de anestesia, depois da cirurgia, eu senti a dor. Então, eu tava achando muito estranho quando eu acordei sentindo dor e aplicando remédio para dor, sendo que eu tinha feito a cirurgia. O médico, ele não falou nada, mas como eu tava meio acordada, meio dormindo, eu vi o anestesista falando com o médico, assim: ô doutor, essa cirurgia foi meio difícil pro senhor, né? Ele falou assim: foi uma das minhas mais difíceis. Então, eu fiquei bem preocupada na hora, mas confiante em Deus, como eu sempre fui. Graças a Deus, eu sempre segui a Deus, sempre confiei em Deus, e é isso. Saí dessa sala e eu tive que ficar no hospital depois da cirurgia, porque a dor não passava. Quando a dor passou, me liberaram, eu fui para casa, eu tive 14 dias lá de repouso. Logo que eu voltei, foi numa sexta-feira, eu voltei o retorno, o médico olhou para mim na hora que eu entrei na sala dele e falou assim: olha, a cirurgia foi excelente, você realmente tinha endometriose, só que eu encontrei outra coisa nessa cirurgia. E eu preciso te falar uma coisa.
E é agora que começa um milagre de Deus. Porque Deus, ele tá a todo momento na nossa vida. Então, onde a gente menos espera, até uma pessoa que não acredita em Deus, porque esse médico, ele falou pra mim que ele não acredita em Deus, até nisso Deus trabalha. Então, ele falou assim, olha, eu não sei porquê, eu tava fazendo sua cirurgia, ele falou desse jeito, eu não sei porquê. Aí, nessa hora que ele falou isso, eu falei assim, eu sei, doutor, é por Deus, sem saber o diagnóstico. Aí ele pegou até abriu um sorriso, né? Falou, você é bem fervorosa a Deus, sou bastante. Ele falou assim, então, você estava tendo muito sangramento. E nessa quantidade de muito sangramento, eu tive a curiosidade de subir o canal. E na hora que eu subi o canal, eu vi que você tem um tumor, eu tirei para biópsia e foi diagnosticado o câncer no útero. Então, assim, na hora que você recebe essa notícia, eu sei que mesmo você sendo crente, mas só que você é humano. Então, pra mim, o chão abriu ali, né? É um diagnóstico que quando a gente recebe, a gente vê a morte. A gente não vê a vitória. A gente vê a morte, a luta e a morte. E foi um erro meu. Eu falo pra vocês que foi um erro meu. Eu espero que ninguém nunca tenha essa mesma coisa que eu senti. Não gostaria, porque assim, se a gente é temente a Deus, a gente não pode ter essa reação. Eu saí do hospital, meu marido foi me buscar, ele não sabia do diagnóstico, eles me seguraram um pouco porque minha pressão subiu muito, e aí eu dei a notícia pro meu marido dentro do carro, ele quase bateu no ônibus, dirigindo. Mas não aconteceu nada. Bom, cheguei em casa, eu não sabia como que eu ia dar a notícia pra minha mãe. E aí eles já falaram que eu ia iniciar o tratamento, tudo, e que já estava tudo encaixado. Então, assim, você tem um obstáculo, mas Deus, ele te dá as ferramentas para você passar esses obstáculos. Então, o próprio hospital que me fez a cirurgia da endometriose, eles mesmos já encaixaram todos os médicos, oncologista, todos os médicos para eu já passar imediato para isso não parar. Porque o meu câncer era de 4,8. Então, assim, um câncer que não precisa se preocupar é de 4,5 para baixo. Pelo menos foi isso que os médicos falaram. Iniciei o tratamento, passei no oncologista, fiz outros tipos de exame. Eu sempre tive fobia de exame que entra nas máquinas. Eu sempre precisei de acompanhamento nesses exames e eu teria que ser forte porque eu ia entrar várias vezes em várias máquinas e ficar lá por várias horas. Tem um exame até que chama PET-CT, que só quem tem câncer que realiza esse exame para saber aonde que é o local mesmo que se encontra o tumor. Então esse é um dos exames mais difíceis que eu passei. O meu testemunho já começa aí. Quando eu fui fazer esse exame, gente, eu tenho vários testemunhos dentro de um, viu? Quando eu fui fazer esse exame, eu orei bastante. Falei assim, Deus, precisa me dar força, porque ninguém poderia ficar perto. A sala, tanto que do assistente, tem que ficar longe, porque a radiação é muito grande desse exame PET-CT. Então eu tinha que me acalmar e conseguir ficar dentro da máquina por 1 hora, ou 1 hora e pouco. E quando você toma o medicamento na veia, a pessoa que vem te aplicar o medicamento, ela vem parecendo um astronauta, assim. Vem com aquelas roupas totalmente completa, porque esse medicamento não pode ter contato com mais ninguém. E você fica numa sala escura de início. Você fica 30 minutos numa sala escura, toma esse medicamento e depois vai para essa máquina. Foi muito difícil, mas só que eu espero que... assim, eu entrei nessa máquina, na hora que eu entrei nessa máquina, eu já tinha orado bastante, falado para Deus me dar força, que eu conseguisse fazer esse exame para descobrir onde que era a localização real do tumor. E aí, eu gosto muito de louvor. Eu acho que louvor toca muito o meu coração, fala muito comigo todas as vezes. Então eu comecei a louvar o Sabor de Mel. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu comecei a louvar mentalmente e você tem que ficar com os braços para trás. E eu solicitando muita presença de Deus ali, eu senti uma mão me segurando. E eu tava com o olho fechado, desculpa se eu chorar, tá? É que realmente é bem forte lembrar da cena. E eu senti uma mão me segurando e apertando muito firme. E uma luz
eu não conseguia ver o que era, mas eu abri o olho e vi uma luz assim atrás de mim, porque a cabeça fica um pouco para fora da máquina. E foi o tempo todo assim. Eu saí da máquina, fui pra... Aí vem a médica e fala assim, olha, você vai ter que voltar de novo pra máquina, porque tem alguns pontos que a gente não conseguiu, que tem uns cálculos. Eu não sei também se vocês sabem, mas quando você tem o câncer, faz esses exames, faz uns cálculos para achar o posicionamento e não conseguiram fazer esse cálculo. Aí você vai ter que voltar pra máquina. Eu voltei sorrindo, dando risada, pulando e falando assim, Aí ela falou assim, mas você tem fobia, tá na sua ficha. Quando você viu a máquina, você mudou até de cor, minha pressão alterou. Aí eu falei assim, não, mas é que Deus estava ali comigo. E era uma outra pessoa que também não acreditava em Deus. Ela falou que acreditava em energias, e algumas coisas assim. Eu falei assim, então acredita que a sua energia positiva também me ajudou lá dentro. E foi isso. Fui pra máquina e fiquei mais 40 minutos. Então aí eu iniciei o tratamento de radioterapia todos os dias. Radioterapia, quimioterapia. Eu fazia quimioterapia 2 vezes por semana. E depois, no final, eu fiz braquioterapia. Braquioterapia é uma radiação no local. Então, todas as vezes que eu ia fazer braquioterapia, você toma uma anestesia geral e a radiação vai por dentro de você. Então, você vai como se fosse numa cirurgia. Então, todas as vezes que eu ia para praticamente uma cirurgia. Passei muitos obstáculos na questão de aceitação da questão da doença, porque como eu recebi a notícia na sexta-feira, né, do médico, e aí no sábado eu passei sexta e sábado praticamente chorando, sem dormir, e aí quando foi sábado à noite eu olhei e falei assim, não, se eu acredito em Deus, por que eu tô assim? Não é o porquê eu tô com essa doença, mas é pra que eu estou com essa doença. E muitas das coisas, graças a Deus, eu já consegui perceber o pra quê dessa doença, porque é um propósito e assim, não só às vezes pra você, às vezes as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente tem que ter essa maturidade, essa forma de pensamento pra gente conseguir entender o que Deus tem pra gente. Porque assim, às vezes não é pra você, é pras pessoas que estão ao seu redor. Então muitas coisas que eu pensava e que eu agia de uma forma, eu comecei a mudar. Então eu melhorei depois dessa doença, eu melhorei muito. Então aí no domingo eu liguei pra todos os familiares, pra dar força, pra ter oração. Por exemplo, existe tio meu que ele... A mulher dele, gente, olha, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de Deus. Mais um exemplo, a mulher dele sempre ia para a igreja, ele nunca foi, e aí ele descobriu o que era o monte. Então ele subia no monte para fazer oração para a sobrinha dele. Então assim, isso é muito gratificante, porque a mulher dele várias vezes tentou para que ele orasse, para que ele nunca foi. Então assim, isso também ajudou. Então várias outras coisas. Fiz a radioterapia todos os dias, passei vários obstáculos, porque isso mexe com todo o organismo, isso mexe com dor, porque eu ainda tive dor. Fiquei internada uma vez por 8 dias, foi em abril, eu fiquei internada por 8 dias. E vim fazendo radioterapia todos os dias. Chegou um certo momento que eu não conseguia mais dirigir, porque eu tô morando em São Paulo, então o hospital que fazia... era junto com o outro hospital, que é o 9 de julho, lá em São Paulo. Eles mandaram eu para fazer radioterapia em outro local de São Paulo, que era do outro lado da cidade, do outro lado da minha residência, e eu precisava estar lá às 7 horas da manhã. Então eu ia dirigindo, meu marido trabalha à noite, não tinha como ele me levar, só que chegou um certo momento que eu não conseguia mais dirigir, porque era muita fraqueza. Em nenhum momento eu me entreguei, em nenhum momento nunca ninguém me viu chorar, mesmo com dor, eu tomando ali 4 tramal na veia, tomando morfina e nunca ninguém me viu chorar, sempre vibrando, sorrindo e falando assim, eu vou passar por essa, e passei com louvor, porque assim, foi radioterapia, quimioterapia, braquioterapia e meu cabelo não caiu. Então assim, não só o cabelo, acho que pela estética, mas pelo aprendizado, pelas amizades que eu fiz. Eu vi muita coisa fazendo o tratamento, muitas pessoas desacreditadas.
Então eu chegava ali sorrindo, eu chegava ali conversando com todo mundo naquela sala de espera, que é difícil. Eu tive várias reações na radioterapia de chegar a não conseguir fazer o tratamento na hora, eles ter que me segurar 3 horas para eu conseguir fazer depois, porque você tem várias situações que acontecem no seu corpo, você não consegue segurar as necessidades fisiológicas, você tem fraqueza nas pernas, tem vezes que você não consegue andar, e é isso. E mesmo assim eu não parei de trabalhar. Tudo isso, Ana Natália, é um propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém. O seu testemunho é lindo, só que o nosso tempo é curto. Né? Eu queria convidar você para o próximo sábado, que as pessoas vão chegando e a gente tem um horário para a gente terminar, tá, querido? Mas esse testemunho equivale para todos nós, querido. É confiança em Deus. É pessoa que a gente pode ouvir e ver falando de algo que Deus fez. Então nós queremos te agradecer a Deus por tudo que tem feito, agradecer a cada momento que nós tivemos tempo de oração aqui e dizer o seguinte, que Deus é bom e Ele continua acreditando em mim e em você, por isso que Ele foi para a cruz do Calvário. Amém? Natália, te convido mais uma vez para você estar aqui com a gente no próximo sábado. Tá bom, querido? Para confirmar o testemunho dela, a palavra era de confiança, em Salmo 125, né? Aqueles que confiam em Deus, o Senhor são como um monte Sião que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Então, da mesma forma que, né, ele esteve com a irmã, né, e ele continua estando com a irmã e conosco, né? Então, o que Deus está querendo falar conosco? Confiança, né? Independente das circunstâncias, vamos confiar no Deus vivo. Amém? Amém. Amém. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo fim de semana. Se você se lembrar, ore por mim, ore por cada um de nós, ore pelas pessoas que estão aqui no Cristo Rei e ore pela sua família. Amém? 2023 é o ano do recomeço. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.